Até que nada mais importa, capítulo 11. Vidas preciosas demais. Se você não está pronto para morrer por uma causa, então você não está pronto para viver por ela. Aqui quem falou foi o Martin Luther King Jr. E aqui nesse capítulo ele vai falar sobre como as pessoas hoje elas amam demais as suas próprias vidas e elas já conseguem se entregar inteiramente ao Senhor porque elas têm suas vidas por preciosas e não o Evangelho por precioso. O segredo de quem se entrega totalmente a Deus e ao seu reino é a sua capacidade de não valorizar a própria vida acima do chamado divino. Sei que a nossa natureza carnal e egoísta tem a inclinação de lutar contra a autonegação. É o instinto de sobrevivência, diriam alguns. Não temos necessariamente que vivenciar uma grande emoção, um sentimento arrebatador para chegar a essa dimensão de entrega. O que precisamos é compreender alguns valores e princípios bíblicos. Pelo que vale viver. Há coisas pelas quais não vale a pena viver, e viver para si em vez de para o Senhor certamente está entre elas. Uma exigência aos que querem ser discípulos. Em Lucas 14, 25 e 27 está escrito: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Não estamos falando de um conselho ou sugestão, mas de um requerimento inegociável. Se estamos reconhecendo que tomar a cruz é uma exigência para ser discípulo de Cristo, então como não entender qual é exatamente essa exigência? Precisamos compreendê-la, do contrário, jamais atenderemos à exigência feita e, consequentemente, não poderemos ser seus discípulos. Hudson Taylor declarou: Uma vida fácil, que a si mesmo não se negue, nunca será poderosa. Produzir frutos exige suportar cruzes. Alguns pensam que tomar a cruz tem a ver com alguma dificuldade que tenham de suportar, uma prova pela qual precisam passar. Certa ocasião, alguém me apresentou a sogra e divertidamente, e espero que ele tivesse mesmo essa liberdade, a apresentou desta forma: Ei pastor, essa aqui é a minha cruz. Mas nenhuma dessas coisas se encaixaria no que Cristo ensinou. Diante de tais informações, pergunto novamente: o que é tomar a sua cruz? É assumir publicamente uma sentença de morte que já foi decretada sobre nós. Ou seja, Cristo estava ensinando que para sermos seus discípulos, temos de decidir morrer para o nosso próprio eu, para a nossa própria carne e para o mundo, e não só aceitar isso, mas tornar público o que já estamos sentenciados à morte. Isso fica ainda mais evidente quando Jesus relaciona o ato de negar a si mesmo como o de tomar a cruz. Portanto, vemos que as duas coisas estão conectadas. E é acerca disso que passa a discorrer agora. Negar a si mesmo. Desde o início da história humana, o grande conflito que nós, humanos, temos com Deus é uma guerra de vontades. Eu gostei dessa expressão que ele falou, uma guerra de vontades. Assim como Paulo fala lá no livro de Romanos, há dentro de nós uma luta, né? Porque a gente quer fazer a vontade de Deus, mas dentro de nós é uma lei que opera que não quer fazer, então fica guerreando a carne, lutando contra o espírito. A obediência é um requisito definido pelo Criador para regrar o seu relacionamento com a humanidade desde o início. E o perigo de comprometer isso tudo sempre residiu na vontade e no poder da escolha dos homens, que tende a diferir da vontade e das ordenanças divinas. Essa foi a razão pela qual Deus advertiu a Caim antes de ele pecar: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4, versículo 7. Nossos desejos carnais trabalham contrários aos propósitos divinos, portanto, são contra nós. Temos tentado proclamar uma mensagem de fé desacompanhada da obediência, e isso não se harmoniza com a revelação bíblica. A fé e a obediência andam juntas. Com isso em mente, é necessário reconhecer que a ordem de Cristo sobre negar a si mesmo não é uma mera tentativa de nos privar de algo supostamente bom. Trata-se do princípio da obediência sendo cultivado através do exercício da única coisa que pode barrar nossa inclinação ao pecado, que é o domínio próprio, lutando contra o instinto de sobrevivência.
Quero denominar essa nossa indisposição carnal e resistência à exigência de Cristo aos seus discípulos como o instinto de sobrevivência. Eu refiro-me à natureza egoísta do ser humano. Não temos a inclinação natural a morrer para nós mesmos. Em 2 Timóteo 3, 1, versículo 2, está escrito: Sabe, porém, isto que nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos e inimigos de Deus. A expressão amantes de si mesmos refere-se, não, é mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. A expressão amantes de si mesmos refere-se àqueles cuja vida é valiosa demais para aceitarem sua sentença de morte e tomar a sua cruz. Fala daqueles que evitam a autonegação e querem salvar a si mesmos. Quando não temos mais nada a perder, é necessário entendermos que, se por um lado quem tenta salvar a sua vida desse processo de morte para si mesmo acaba perdendo, deixando de desfrutar a plenitude do que Deus tem para nós, por outro lado, os que se dispõem a perder a sua própria vida, aceitando as exigências de Cristo, acabam ganhando com isso, certamente provarão mais do que Deus tem para eles. Ou seja, a perda, a entrega, se torna em ganho, que é o mais de Deus. E o ganho, a tentativa de escapar da cruz, se torna em perda, menos de Deus. Alcançar essa dimensão de entrega e rendição em que nada mais importa, nem mesmo a nossa própria vida, não apenas fortalecerá nossa intimidade e comunhão com o Senhor, como também nos tornará imparáveis e invencíveis diante do nosso adversário. E é isso aí.